Fala lá, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima trabalhar mais um tópico mega importante aqui de direito administrativo. Cara, esse tópico o pessoal apanha um pouco, a galera tem um pouco de medo, fica meio de mimimi. É que é um tópico que tem um caráter doutrinário muito pesado. Fica tranquila que eu vou te passar os bizus e a gente vai desenrolar aqui a parte de atos administrativos. Tô ligado que já deu uma arranhada em algum momento, né? Vamos pra cima, vamos lá que eu vou te passar os principais pontos só, direto na veia, para a gente deixar esse machado bem afiado. Bora lá? Então vem comigo. Vamos então desenrolar agora o nosso próximo tópico, que é o tópico de atos administrativos. Muito bem. Vou começar aqui te fazendo duas perguntinhas, mas antes de responder você vai esperar eu passar o conceito. Saca só, primeira pergunta. Todo ato que a administração pública pratica é um ato administrativo? E é só ela que pratica atos administrativos? Segura aí a resposta que a gente já vai falar um pouquinho melhor disso. Vem cá. Quando a gente fala de ato administrativo, nós temos a manifestação unilateral de vontade da administração pública, na qual ela faz uso das suas prerrogativas, dos seus poderes de direito público, ela age com superioridade, sendo que esses atos são praticados exarados pela administração ou por particulares que estejam desempenhando uma atividade administrativa. Bora esquematizar, vem comigo. Então vamos lá. Quando a gente fala aqui de atos administrativos, é aquela manifestação unilateral de vontade da administração pública, mas vale lembrar, esse é o ponto importante, ela está fazendo uso das suas prerrogativas de direito público. Que essa parada aí, Thales, direito público, significa que quando ela pratica um ato administrativo, ela não está agindo de igual para igual, não. Ela está atuando com superioridade em face dos administrados. Ela não está pedindo, ela está mandando. Agora, há um outro detalhezinho aqui do conceito que nós vimos também. Antes de eu voltar a tela para mim e a gente esmiuçar essa parada. Olha só. Eles são praticados, obviamente, pela administração pública, mas eles também, eventualmente, podem ser praticados por particulares. São particulares que estão no desempenho de uma atividade administrativa. Aí, nesse caso, também vão praticar esses atos administrativos. Então, saca só. Primeira parte. Todo ato que ela pratica é um ato administrativo? Negativo. Ato administrativo são apenas aqueles atos que ela produz quando está investida na sua prerrogativa de direito público, ou seja, ela está agindo com superioridade em face dos administrados. Se a questão disser assim, direito privado e ato administrativo, tá errado, não cola. Se for direito privado, seria um ato da administração. É uma coisa mais ampla. O ato administrativo, que é o objeto do nosso estudo, pode associar aí com o direito público. E a segunda pergunta é que a gente viu, né? Não é só ela que pratica ato administrativo. Particulares, eventualmente, de forma excepcional, no desempenho da atividade administrativa, também poderiam praticar. Show de bola? Mais alguns detalhes. Olha só. Primeiro, o ato administrativo, ele é praticado quando a administração pública estiver no desempenho da sua função administrativa. Sabe o que nós conseguimos extrair disso aqui? Que o ato administrativo, ele é praticado com bastante força, claro, pelo poder executivo, porque a função administrativa é a função típica dele, mas também poderia ser praticado pelo legislativo e pelo judiciário quando no desempenho da sua função atípica de administrar. Então, se a questão afirmar ali que é só o executivo, está errado, porque o legislativo e o judiciário, na sua função atípica de administrar, também poderia praticar esses atos. Seguindo, mais um detalhezinho. Um pouquinho mais aprofundado esse, mas dá para falar porque é bem rápido. O silêncio administrativo, ou seja, quando a administração pública é omissa. Isso aqui produz efeitos? Tá ligado aquele ditado? Quem cala consente? Pois é, aqui ele não funciona como regra. O silêncio administrativo é nada, é um nada jurídico. Ele não vai significar concordância. Ah, ela não respondeu no prazo é porque concordou. Não, não é assim que funciona.
No caso, para que o silêncio produza efeitos, esses efeitos dependem de previsão legal. A lei tem que falar, olha, se não houver manifestação em 30 dias, considera-se deferido. Tem que estar expresso na lei. Então, os efeitos, os eventuais efeitos dependem. Os eventuais efeitos dependem de lei. Ou seja, precisam estar previstos em lei para que possam existir. Se a lei não fala nada, se a lei não fala nada, não tem efeito, Beleza? Beleza. Pode bater o print aí então. Vai lá. Pode bater o print. Pegamos aí já essa partezinha conceitual, primeiro ponto. Beleza? Beleza. Agora, seguindo, vamos falar um pouquinho de algumas classificações. Bora trocar uma ideia aí acerca de algumas classificações. Tem várias. Vamos pegar só as mais importantes, claro. A primeira e muito relevante mesmo para a prova é a distinção de ato vinculado e ato discricionário. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar com o ato vinculado. Isso aqui é bem de boa, é bem fácil. Só que tem alguns detalhes que eles são muito importantes, inclusive para o tópico de controle depois. Então a gente tem que afiar bem esse machado. Bom, a parte mais básica a gente está careca de saber. O ato vinculado é aquele que a administração pública pratica sem que exista qualquer margem de escolha. Não tem margem de liberdade. Aqui no ato vinculado existe uma única conduta possível. Só tem uma conduta que o administrador público pode adotar, que é aquela descrita em lei. Então, aqui no ato vinculado, uma vez que os requisitos legais forem preenchidos, o administrador público é obrigado a praticar o ato exatamente como estiver previsto em lei. Por exemplo, a licença para dirigir, a CNH. Tu vai no Detran, preenche todos os requisitos, a administração pública é obrigada a praticar o ato nos exatos termos da lei. Ela não se pode recusar a praticar o ato e falar, não, melhor não, ou praticar de uma forma diversa. Então, nesse caso, por exemplo, a licença é um ato vinculado. Beleza? Beleza. Quando a gente fala de ato vinculado, quando a gente fala aqui de ato vinculado, o aspecto que a administração pública vai levar em conta é o aspecto da legalidade. Só ver se o ato está em conformidade com a lei. Beleza. Só que aí a gente tem também o ato discricionário. O ato discricionário tem bem mais coisas em torno dele, mas vamos colocar as principais. Primeiro, no ato discricionário, o administrador público possui uma certa liberdade de escolha. Ele tem uma margem de escolha. Aqui no ato discricionário, diferentemente ali do ato vinculado, ele possui mais de uma opção de conduta. Tem mais de uma conduta possível. A lei pode permitir a ele praticar o ato ou não, fazer de um jeito, fazer de outro, um pouco mais, um pouco menos, mas ele tem uma margem de escolha, ele tem uma margem para atuar. Não é igual no vinculado que ele está amarradinho. Aqui não, ele tem uma liberdade um pouquinho maior. Olha só, quando ele vai fazer essa escolha, o administrador público faz a chamada análise do mérito administrativo. O que é esse mérito administrativo? É aquele juízo de conveniência, esse aqui é um termo bem importante, é aquele juízo de oportunidade que o administrador público faz para verificar, quando ele for praticar o ato, qual é a melhor escolha que ele toma para atendimento do interesse público. Ele para e pensa. E olha assim, olha, dentre essas escolhas que eu tenho, qual é a melhor para o interesse público? Aí, ele faz esse chamado juízo de conveniência e oportunidade, análise do mérito administrativo. Nesse caso, tem que estar previsto em lei. A lei e os conceitos jurídicos indeterminados que contemplam essa discricionariedade. Mas ele está limitado? Lógico que está limitado. Primeiro, a própria lei é um limite. A Lei 8.112, nosso Estatuto Federal, fala que a suspensão é de até 90 dias. Ele não poderia aplicar uma suspensão de 100 dias, de 110 dias. E um outro limite muito importante que nós temos é o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade. Não pode ter uma conduta excessiva quando ele estiver usando a sua discricionariedade. Saca só que legal essa parte aqui. Ó, olha só. Aqui no ato discricionário, o administrador público também tem que levar em conta o aspecto da legalidade. Óbvio, o ato precisa estar em conformidade com a lei. Só que além disso, além da legalidade, ele também vai levar em conta esse aqui que é o importante, ó, o aspecto do mérito. Pode bater o print já. Pode bater o print que eu vou voltar aqui para mim. Vai lá. Então, o que muda, basicamente, de um ato vinculado para um ato discricionário? No ato vinculado é só legalidade. No ato discricionário tem a legalidade e também o aspecto do mérito. No ato vinculado ele não tem margem de escolha, no discricionário ele tem. Ele para e olha assim, dentre as opções que ele tem, qual é a melhor para interesse público. Esse é o discricionário. Fechou? Tranquilo? Bem de boa, né? Então associa essa parada de mérito com o discricionário. Beleza? Beleza, professor. Já bateu o print? O tio tá trocando de tela aqui, não é pra ficar marcando não, hein? Então vai. Próxima classificaçãozinha, essa aqui eu vou jogar rápido também, porque a banca CESP gosta bastante. É a diferença de ato simples, de ato complexo e de ato composto. Vamos lá, vamos dar uma olhada rápida nessa aqui. Olha, primeiro a gente tem o ato simples. Cara, o ato simples é até difícil a gente encontrar ele em prova, porque ele é muito fácil. A banca está quase dando a questão se ela abordar uma questão que trate ali de ato simples. Porque é muito fácil. O bicho pega mais aqui, ó, no ato complexo e no ato composto. É aqui que ela gosta de explorar um pouco mais. Quando a gente fala do ato simples, nós temos um ato que é formado pela manifestação de um órgão. Então nós temos um órgão manifestando a sua vontade, sendo produzido aqui um único ato. Não tem segredo, que é bobeira. O negócio bacana é aqui, ó. É no complexo. No complexo, nós temos a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos distintos. Então, dois ou mais órgãos se unem para praticar um único ato. É o mesmo ato. Exemplo tradicional de prova que a banca gosta. Esse aqui é o exemplo mais cobrado. Vale a pena falar aí dele. A aposentadoria tem que ter a manifestação de vontade do órgão que a pessoa trabalha e do respectivo Tribunal de Contas. Agora, olha só o ato composto, como ele é diferente. Ó. No ato composto, nós realmente temos uma manifestação de vontade, que é o ato propriamente dito. Só que essa manifestação de vontade precisa ser aprovada. Ele é diferente, ó. Saca só. Aqui nós temos a manifestação de vontade sendo feita por um órgão. E esse é o ato principal, é o ato propriamente dito. Mas essa manifestação tem que ser aprovada por um outro órgão. É um ato acessório, é um ato instrumental essa aprovação. Nesse caso, nós estamos falando de dois atos distintos. Uma manifestação e a outra que é a aprovação. Beleza? Tipo uma homologação. Mas olha só, é muito comum em prova, a banca vai pega leve com o exemplo, tá? Ela vai leve com o exemplo porque dá muito recurso e tal. Isso aqui é doutrinário e meio discutido. A aposentadoria que é o exemplo mais pacificado. Agora que ela cobra muito é conceito, ela vai diferenciando o complexo do composto. Vem cá que eu vou te mostrar. Saca só, ó, o complexo, o exo do complexo, você lembra do sexo. Para fazer o sexo, como que funciona? Dois ou mais órgãos, né? Pode até ser mais, depende da festinha que tu vai, que se unem para praticar o mesmo ato. Tipo, não é um lá e outro cá, não. É o mesmo ato. Então, no exo do complexo sexo, dois ou mais órgãos que se unem para praticar o mesmo ato. Belezeira? Belezeira. Então, não é putaria não. Vai putaria, não é putaria não. Você me respeite, hein, rapaz? Olha só. Respeite meus cabelos brancos. Já sou quase um senhor. Isso aqui é putaria didática, aí é totalmente válido, aí eu tenho plena liberdade para me manifestar. Eu sei que na hora da prova você lembra, na hora da prova você gosta, quer mentir para quem? Então vai, pode bater o print aí. Pode bater o print que vimos mais essa classificação, que também é bem importante para a prova.
Essas duas aqui são as mais relevantes. Tem várias, né, pô? Mas a gente está indo direto na veia mesmo, então a gente tem que focar ali no filézão. Beleza? Já bateu o print? Então tá. Agora quero trabalhar contigo outra parada muito importante. A galera também confunde um pouco, mas não é difícil. A gente vai bisurar isso aqui, você vai ver essa matéria com outros olhos, ó. Tem aquela parada que são os elementos dos atos administrativos. Os elementos são os requisitos de validade. Requisitos que precisam ser válidos, que precisam ser observados, para que o ato seja válido. É o famoso COFIFO-MOB. É o famoso COFIFO-MOB. COFIFO-MOB, COFIFO-MOB, lá. Não, mas esse é o COFIFO-MOB para velhinhas. Espera aí que eu tenho um outro melhor aqui para te mostrar já. Ó. O CO de competência, o FI de finalidade, o FO de forma, o MO de motivo e o OB de objeto. Tem sinônimo? Tem. A competência pode ser chamada também de sujeito, é a mesma coisa. E o objeto também pode ser chamado de conteúdo. Mas o COFIFO-MOB que é o mais padrãozão. Aí é assim, ó. COFIFO-MOB, competência da forma motivo objeto. Muito fácil, né? Canta uma vez comigo aí. Vai lá, solta a franga. Olha lá, ó. COFIFO-MOB, competência da forma motivo objeto. Bem fácil, né? Vamos combinar, que é um mel. Então essa é a famosa mnemônica do COFIFO-MOB para te ajudar a lembrar aqui dos elementos. Vamos lá, vamos ver cada um deles. Ó, saca só. A competência ou sujeito é o cabra que possui atribuição legal para praticar o ato. Então o ato, para ser válido, não pode ser praticado por qualquer um. O ato tem que ser praticado pela pessoa competente para a sua prática. Está na lei. A lei fala, ó, esse cargo aqui que pratica tal ato, não pode sair fazendo por qualquer um. A finalidade. Primeiro, a finalidade do ato deve ser o interesse público. Ele não pode praticar o ato com interesse próprio, com interesse privado. E o segundo, a finalidade também a ser observada deve ser aquela prevista em lei. Por exemplo, qual é a finalidade prevista em lei para advertência? Punir uma infração leve. Qual é a finalidade prevista em lei para demissão? Punir uma infração grave. E a remoção de ofício? Ah, pegar o servidor que está em um local, colocá-lo em outro para atender uma demanda do serviço. Então a gente tem que ver qual que é a finalidade, se o ato foi praticado com a finalidade que a lei destina a ele. Forma agora. Quando a gente fala da forma, é o jeito que o ato vai ser praticado. E como regra, a forma é escrita. Como regra, o ato é praticado por escrito. Ah, mas eu tô falando como regra, adivinha aqui que tem? Lógico, tem exceção. Tu tá passando na BR, aí vem o PRF, entra na frente e faz assim, ó. O que você vai fazer? Opa, e aí, beleza? Vai cumprimentar? Não, cara, Raul, não, mano, você vai encostar o carro, ele tá te dando uma ordem. Ele está mandando você parar o carro. Imagina, tu tá passando na BR, aí tá lá, Fernando Pessoa lá, né? Esse mentor aí, todo fardado, coisa mais bonita, todo lá, né, assim. Aí ele tá lá, cara de putão, tá o carro passando, ele faz assim. Aí você fala, ô Fernando, e aí, mano, beleza, cara? Valeu. Não, porra, ele tá mandando tu parar o carro, seu bisonho. Por quê? Porque ele está dando uma ordem por meio de um gesto. Encosta, encosta. Aí, verbal, oral. Então, os atos podem ser praticados por gestos, de forma oral ou até mesmo por meio de sinais. A regra é escrito, mas tem outras formas também, beleza? Seguindo aí. É aqui na forma que nós temos uma coisinha que confunde bastante a galera, que é a motivação. Já já a gente fala dela, segura ela um pouquinho aí. Vamos falar primeiro do motivo. Motivo é a situação fática. Situação fática são os fatos, é o que aconteceu na vida real. É a situação jurídica. Situação jurídica é como aquilo está previsto em lei. É a situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Então, quando o ato vai ser praticado, ele não é praticado porque deu vontade na autoridade pública, precisa de uma justificativa. Essa justificativa é o
motivo. Por exemplo, vai demitir o cara, mas vai demitir por quê? Porque ele falta muito. A demissão é um ato, mas por quê? Qual que é a justificativa para demitir ele? Ele falta muito. Opa, o faltar muito seria a situação fática. Olha, no ano, esse cara faltou umas 70 vezes. Opa, ele faltou várias vezes no ano. Aí a gente tem que ir lá na lei e ver como aquilo está na lei. Na lei 8.112, quem tiver 60 faltas interpoladas dentro de 12 meses, inassiduidade habitual. É a justificativa para a demissão. Então a justificativa é o motivo. E aí a gente tem o conteúdo, o objeto, que é o próprio ato. Quando a gente fala do objeto, nós estamos falando do próprio ato. Nós estamos falando do efeito imediato que será produzido. É a nomeação, é a exoneração, é a demissão, é a licença, é a autorização. Opa, que será produzido. Pronto. E a motivação, Thales? Opa, a motivação é quando a gente pega os motivos e coloca no papel. A motivação é a exposição, é a exteriorização, é a apresentação dos motivos. É explicar o que aconteceu. Olha uma dica, ó. Tá vendo a ação aqui de motivação, ó? Exposição, exteriorização, apresentação. É pegar os motivos e colocar aí no papel. Por exemplo, na demissão, lá no PAD, que vai explicar o que aconteceu. É lá que está a motivação. Então, cuidado com o seguinte, vamos lá. Motivo, algo parado. Situação fática e jurídica que justifica a prática do ato. Então, o motivo é a justificativa para praticar o ato. O que aconteceu na vida real e como está na lei. E a motivação, ação, a motivação, ó, exteriorização, apresentação, exposição dos motivos. É pegar os motivos e colocar no papel. Beleza? Bate o print aí. Bate o print aí. Que para o ato ser válido, ele deve preencher todos esses elementos, esses requisitos. Agora vamos lá. Professor, encaixa aí um caso prático para a gente conseguir bem lembrar de tudo? Lógico. Vamos tratar aqui de um caso, um exemplo concreto, fictício, porém concreto, muito adotado pela doutrina mais tradicional e pela doutrina mais refinada do direito administrativo. Então vamos lá, é o seguinte. Imagina aí, né, cara, que vai batendo uma certa idade também, e esse ramo mercantil, ele deu uma caída e tal, e aí o senhor Kid Bengala saiu dessa vida e falou, vou fazer concurso público. Tá ligado? Kid Bengala, aquele famoso ator pornô que tem alguns atributos, né, que fazem jus ao seu nome. Aí ele falou, não, vou estudar, vou fazer concurso público, ó, e o cara, dedicado, meu, sentou na cadeira, estudou, foi aprovado, nomeado, tomou posse, foi entrar em exercício. Primeiro dia de trabalho. Chegou na repartição, olá, 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 cumprimentou todo mundo, tal, legal. Aí o chefe olhou assim no relógio, já está na hora de começar o expediente. Bora trabalhar. A hora que falou bora trabalhar, foi aquele gatilho mental, né? A vida inteira ele falou bora trabalhar, o que acontece? Ele se despiu e ficou pronto para o trabalho. Foi assim, cara, né? Como posso dizer, né? Uma coisa ali do trabalho anterior, foi automático, não foi assim, de caso pensado. A hora que aconteceu aquilo, todo mundo regalou aquele zoião, aquele calor que deu, o pessoal começou a passar mal, falou, vocês estão com calor? Deixa que eu vou fazer a ventilação do ambiente. Ele fez a dança do helicóptero na repartição, girando aquele negócio lá para todo lado, batendo nas coisas, e todo mundo vendo aquilo, os caras ficando horrorizados, nunca mais sentiram o mesmo antes. Beleza? Vamos pegar essa situação e vamos enquadrar aqui. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser promovido, professor. Postura, toma jeito, rapaz, que promovido, ele vai ser demitido. Então, nesse caso aqui, ó, na dança do helicóptero e na repartição, o que é o objeto? O objeto é o ato. O objeto é a demissão. Tá, mas para essa demissão ser feita, ela tem que ter uma justificativa, que é o motivo. Situação fática. A situação fática é o pintocóptero na repartição. Mas não está lá na lei, né, que não pode fazer o pintocóptero. A gente tem que enquadrar aqui como aquilo está na lei. Na lei 8.112, isso aqui é chamado de conduta escandalosa na repartição. E foi um baita de um escândalo, rapaz. Pensa na função que não foi. Então, aí a gente tem, ó, a justificativa para praticar o ato. Nesse caso, para aplicar uma demissão, qual que é a forma utilizada? É o PAD.
o processo administrativo disciplinar. E é no PAD que tem a motivação. É no PAD que ele vai explicar os motivos. É lá no PAD que vai dizer o que aconteceu. No dia tal, do mês tal, do ano tal, o senhor servidor público federal aqui de Bengala, alegando se confundir com o trabalho anterior, despiu-se, ficando em posição de ataque, e depois, vendo os colegas passando mal, fez a dança do helicóptero na repartição, desferindo violentos golpes de piroca em todos ao redor, danificando o patrimônio, e vai contar o que aconteceu, tá ligado? Ele vai narrar o que aconteceu. Aí, nós temos a motivação, então é no PAD, na motivação, que ele está explicando o que aconteceu. Seguindo aí, a finalidade é o interesse público, ninguém está fazendo isso porque ficou com inveja dele. É a prevista em lei? Olha só, para que serve a demissão? Qual que é a finalidade dela? Punir uma infração grave? Essa foi uma infração grave? Ô louco, velho. Pensa no tamanho dessa infração. Foi grande pra caramba. Lógico que é grave, super grave, então também é a prevista em lei. E a atribuição legal à competência é a autoridade competente para aplicar essa demissão. Show de bola? Pode bater o print de novo se quiser, agora com o rabisqueiro aí, mas é legal ter antes sem esse rabisco, tá? Para te ajudar a bem memorizar essa parte. Tranquilo até aqui? Tranquilaço, professor? Então tá. Vimos aí a famosa parte que trata do COFIFOMOB, os elementos, os requisitos de validade do ato. Mas na sequência, é legal a gente falar de uma teoria super cobrada, caiu um monte em prova. Caiu um monte em prova, que é a chamada teoria dos motivos determinantes. Caraca, mano, isso aqui também cai que é uma coisa de louco. Pense num negócio que chove em prova. A teoria dos motivos determinantes. O que essa teoria diz, Thales? Olha, a primeira parte dela nos diz uma obviedade. Veja bem se você não concorda que isso aqui é óbvio. Ó. Fala o seguinte, que os motivos que foram apresentados, que aqueles motivos alegados para a prática do ato, esses motivos alegados para a prática do ato devem ser verdadeiros. Ah, vá. Lógico, né? Se esses motivos, se eles forem falsos ou mesmo inexistentes, então se os motivos apresentados forem falsos ou inexistentes, o que acontece? O ato é ilegal, o ato é inválido, o ato deve ser anulado. Óbvio, né? Vamos combinar. Mas tem um detalhe, hein? Tem uma observaçãozinha aqui bastante importante, ó, aqui que a banca se concentra às vezes. A regra é motivar. Contudo, nós sabemos que nem todo ato precisa ser motivado. Ou seja, há exceções. Há exceções. Quer ver um exemplo de uma exceção aqui bem cobrada em prova? Um exemplo. A exoneração do servidor titular de um cargo em comissão. A exoneração do titular de um cargo em comissão. Está lá no 37, inciso 2, que ela é livre. Não precisa de motivação. Agora vem a parte importante. Ela não era necessária. Contudo, mesmo não sendo necessária, se porventura ela for feita, aí não tem choro. Aplica-se essa teoria. Bate o print aí que eu vou voltar aqui para mim para te explicar bem, mas já pode bater o print que está tudo na tela. Vai lá, rapidão. Então vamos lá. O que a teoria dos motivos determinantes nos diz? Bom, primeiro ela fala de uma coisa super óbvia. Ela fala que os motivos apresentados para a prática do ato devem ser verdadeiros. Se esses motivos forem falsos ou inexistentes, o ato é ilegal. E ato ilegal, a gente anula. Tá bom. Agora tem atos que não precisam ser motivados. Tem alguns atos que são praticados sem motivação, como, por exemplo, a exoneração do titular de um cargo em comissão. É só olhar para a cara do sujeito, ó, falar tchau, não precisa motivar. Não precisava, mas ele foi dar uma de bonito e motivou. Opa, se mesmo não sendo necessária a motivação for feita, aplica-se essa teoria, ou seja, a validade do ato fica condicionada à veracidade da motivação apresentada.
Tipo assim, imagina que ele vai exonerar o cara que tem um cargo em comissão e fala, ó, tô te exonerando porque você falta muito. E, cara, ele motivou. E se for mentira que ele falta muito, essa exoneração é ilegal. Ou seja, era melhor ter ficado quieto, né? Então, em alguns casos em que a motivação não é exigida, se ela espontaneamente for feita, aplica-se essa teoria. É aquele negócio, era melhor ter ficado quieto, mas já que ele falou, o que ele falou vincula a validade do ato. Beleza? Show de bola, super cobrada essa teoria. É algo bem comum em prova mesmo, a banca explora de 200 formas diferentes, mas não tem como errar não, cara. Agora que tá fixo aí, tu mata numa boa. Beleza. Vimos aqui então os elementos dos atos administrativos. Nós não podemos confundir os elementos com os atributos. O que são atributos, Thales? Atributos são características. São características do ato administrativo. São características, e quando a gente fala de atributo, nós estamos falando dela, da famosa PAT. P-A-T-I. Então, ó, cuidado, hein, que às vezes a gente estuda igual um cavalo, aprende umas coisas muito loucas e me cai numa pegadinha juninho dessa. A banca troca elemento por atributo. Ela fala assim, competência, finalidade, forma, motivo, objeto são atributos do ato. Não, não são atributos, são elementos. Cuidado, hein, que na hora da prova sabe que vai. Bora lá. Bora falar então agora dos atributos, dessas características do ato administrativo, a famosa PAT, ó. Agora tu vai ver porque o ato é fodão mesmo, porque tem essa parada de direito público, essa superioridade que a gente trocou uma ideia antes. Vem comigo. Vamos começar aqui então falando do primeiro, do P. Do P, que é um P de presunção de legitimidade, que é a presunção de veracidade. Cara, esse aqui é um atributo muito forte. Vamos lá. Quando o ato é praticado, nós presumimos que ele foi praticado com observância da lei, que é a presunção de legitimidade. E nós também temos a presunção de veracidade, a presunção de que os fatos narrados são verdadeiros, que aquilo que a administração falou está falada. A banca pode até chamar isso aqui de fé pública, ok? Não é o termo mais recorrente, mas a gente também admitiria. E olha só que legal. Esse atributo, ele é um atributo universal. O que significa, Thales, ser universal? Significa que ele está presente em todos os atos administrativos. Todos os atos administrativos possuem esse atributo. Contudo, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Mas antes de eu chegar nessa parte, olha só. Todo ato administrativo, quando é praticado, já nasce presumidamente válido e verdadeiro, mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja ilegal. E como ele nasce válido e verdadeiro, ele vai produzindo seus efeitos normalmente e pode até ser executado diretamente. Por isso que ele é autoexecutório, que é o próximo atributo, por conta desse aqui. Então veja bem, vou te dar um exemplo, tá? Real, fictício. Fictício não, real, fictício. Não, verdadeiro, esse não é fictício, esse é de verdade. Chegou na casa do cara, uma multa de trânsito, sem cinto, faz parte. Pequeno detalhe, o veículo era uma moto. Você tá brincando. Não, cara, pesquisa, você acha que o tio tá mentindo? Era uma moto. Olha que coisa louca. É óbvio que esse ato é ilegal, porque não tem como alguém ser multado por estar sem cinto na moto. É óbvio que esse ato aqui, então, é ilegal. Contudo, a gente presume que ele é válido, que ele é verdadeiro, e ele vai produzindo seus efeitos normalmente até ser impugnado. Então, até o ato ser impugnado, ele vai produzindo seus efeitos normalmente como se plenamente válido fosse. Inclusive, é por conta desse atributo que nós temos a autoexecutoriedade. É por conta desse atributo que o ato pode ser executado diretamente. Seguindo, embora essa seja uma presunção absoluta, universal, que está presente em todos os atos, ela não é absoluta, ela é relativa. Ou seja, cabe prova em contrário. Pode ser feita a prova, então, de que esse ato viola a lei ou que é uma mentira. Contudo,
O ônus da prova, ou seja, quem tem o dever de fazer essa prova, não é a administração pública. Quem tem que fazer isso aqui é o destinatário do ato. É o destinatário. Aqui nós temos uma coisinha chamada inversão do ônus da prova, porque é o seguinte, ó. A regra é quem alega tem que provar. Aqui é diferente, superioridade. A administração pública alega, a gente presume que é verdade. É o destinatário que tem que provar. É por isso que a gente chama de inversão do ônus da prova. Não é a administração que tem que provar, tirar uma foto que o cara estava sem cinto. A palavra dela basta. A pessoa que não concorda que tem que provar que aquilo é uma mentira. Belezinha? Show de bola. Então pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print aí. Vimos o primeiro atributo, que é a presunção de legitimidade, ou de legalidade também, a banca poderia falar, mas não é tão comum, e de veracidade. Presente em todos os atos. Tá, seguindo, agora o A da PAT. É o A de autoexecutoriedade. Professor, a gente já falou da autoexecutoriedade? Já. A gente já falou. E como a gente está aqui na pegada de revisão, eu não vou repetir tudo não, cara. Eu não vou colocar tudo na tela não. Ah, será que falamos? Lá em poder de polícia, a gente falou já. Então só vou relembrar contigo no gogó. O que é autoexecutoriedade? É o poder que tem a administração pública de executar diretamente as suas decisões sem precisar de intervenção, autorização, confirmação judicial. Como, por exemplo, a apreensão de mercadorias, a interdição do estabelecimento, a demolição de uma obra. Contudo, nem todo ato possui esse atributo. Então, ó, vou colocar aqui só o bizuzinho bem rápido mesmo. Ó. O que esse atributo fala? Que ela pode executar diretamente as suas decisões. Contudo, nem todo ato possui esse atributo. Fala para mim qual que é o exemplo de ato que não é autoexecutório. Multa. Então aquilo que a gente viu em poder de polícia também serve aqui, por isso que eu estou no acelerado, para a gente usar o nosso tempo com a maior eficiência possível. Legal? Legal. Agora os outros dois que faltaram, ó. Nós temos o T. Nós temos o T e nós temos o I. O T é de tipicidade e o I é de imperatividade. Imperatividade. Vamos lá. A tipicidade. Tem doutrinador que nem entende que é atributo, mas para a CESP, tranquilamente já caiu várias vezes. Significa o seguinte, que os atos administrativos devem estar tipificados em lei, devem estar previstos em lei. Cara, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. A atuação da administração pública deve estar embasada na lei. Quando ela age, ela não pode agir da maneira que ela bem entende, inventar um ato. Ela vai praticar um ato que está previsto em lei. Tem uma discussão se todo ato tem esse atributo ou não. Tem quem diga que não por causa dos contratos administrativos que são bilaterais. A gente vai no basicão. Se falou de contrato, você lembra que tem uma parte esquisita. Mas se ela vem de maneira genérica, eu colocaria que sim, porque o ato que é manifestação unilateral, todos eles precisam. Beleza? Esse aqui, quando cai, é bem de boa, cara. E agora o último, que é a imperatividade, poder de império, imperador. Imperador, ele não pede, ele manda. Então, imperatividade significa que os atos administrativos irão impor obrigações aos administrados independentemente de sua anuência. Os atos administrativos impõem esse dever de observância independente de anuência dos administrados. Contudo, há exceções. Como assim? Há alguns atos que não são imperativos. Ou seja, a administração pública só vai praticar se a pessoa pedir, que são os atos negociais. Ato negocial é aquele que a administração pública vai praticar quando o particular pede. Por exemplo, tua CNH chegou do nada na tua casa? Não, tu teve que ir lá pedir. Já chegou da tua casa alguma vez do nada, assim, um alvará de licença para abrir um comércio, uma autorização para pôr uma banca de jornal na praça? Nunca.
Porque esse tipo de ato, a autorização, a licença, a permissão, são atos que a administração não pratica de ofício. Ela está lá na dela, a pessoa que pede para ela praticar o ato. Então, o ato negocial é quando o particular precisa da anuência da administração para fazer alguma coisa. Beleza? Beleza. Todo ato tem? Não, a gente viu que não, né? Que negocial não tem. Então pode bater o print aí. Vimos aqui a famosa PAT, P-A-T-I, os atributos do ato administrativo. Até aqui maravilha? Então beleza. Vamos para a próxima parte agora. Vamos falar um pouquinho da extinção do ato. Mas extinção não está no edital, professor. Beleza, extinção de atos não está. Mas e o tópico de controle? Inclusive, no último concurso aí da PF, da PRF, eu estava fazendo, porque o edital veio praticamente idêntico de administrativo. Eu estava numa revisão falando lá, anulação, revogação, mérito, legalidade e tal. Aí vem lá os bisões no chat. Esse professor é burro, está dando aula de algo fora do edital. Eu já fiquei pistola, já falei, o seguinte, meu irmão, se eu acho que eu tô dando coisa fora do edital, só clica no xizinho vermelho e rapa fora e deixa eu ensinar errado pros outros então. Já tava, cara, a prova era dali poucos dias, já tava lá virado no saci. Não ia ficar perdendo tempo explicando, porque tá no edital, tá de forma implícita, lá em controle. E nossa, mano, pense na língua preta que eu tenho, catiça aqui é amarrada. Caiu em prova, nossa! Então quando o tio falou, você presta atenção, hein, que aqui a gente, né, então manja dos paranauê. Então, cai também, tá? Anulação, revogação é muito importante por causa do tópico de controle. Dá uma pegada especial que a banca adora essa parte. Quando chegarmos em controle, eu vou fazer amarração com isso aqui de novo. Mas já vamos desenrolar, vem comigo, ó. Vamos lá então. Vamos esmiuçar essa parada aqui. Vamos começar falando da anulação. Da anulação. A anulação tem um sinônimo. Ela também poderia ser chamada de invalidação. Quando o ato é ilegal, a gente anula. A anulação é a extinção de um ato ilegal. Nós estamos extinguindo um ato inválido. Olha que legal. Quando a gente fala da anulação, por que nós estamos extinguindo esse ato? Qual que é o critério utilizado para a extinção do ato? Aqui o critério utilizado é um critério de legalidade. Anota essa parte que a gente vai usar isso aqui quando chegarmos lá em controle. Aqui, o critério que nós estamos utilizando para extinguir o ato, o aspecto analisado, é o aspecto da legalidade. Nós estamos vendo a consonância do ato com a lei. Beleza? Beleza. Quando a gente fala da anulação, algumas coisinhas nós precisamos analisar. Bem fácil, ó. Primeiro, vamos ver aí por quem ela pode ser decretada, que tipo de ato pode ser anulado, quais são os efeitos produzidos e, por último, se tem prazo. Vamos lá, bora lá. Primeiro, a anulação, a invalidação pode ser decretada. Pode ser decretada pela própria administração que praticou o ato, princípio da autotutela administrativa, súmula 473 do STF, que permite à administração pública controlar os próprios atos, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade. Beleza? Beleza, ela pode fazer isso lembrando, ó, de ofício a requerimento. Alguém pede ou ela mesma vai lá e toma a iniciativa para anular o ato. Mas aqui, a anulação também pode ser decretada pelo Poder Judiciário. Mas tem um detalhe, hein? Poder Judiciário não age de ofício não, cara. Ele só age se for provocado. Tipo, não é passar na frente do fórum, xingar e sair correndo. Não, provocado é entrar com uma ação judicial. O Poder Judiciário não age de ofício. Ele fica lá. Princípio da inércia da jurisdição. Tem que pedir para que ele possa, então, fazer anulação. Sacou? Saquei, talhos. Que tipo de ato pode ser anulado? Olha, a anulação pode incidir tanto em atos vinculados, como também em atos discricionários. Mas tem um detalhe. Lembra que ato discricionário tem um aspecto da legalidade do mérito? Então,
Quando a gente anula um ato discricionário, nós não estamos olhando para o seu mérito, nós estamos olhando para a sua legalidade. Efeitos. A anulação tem efeitos retroativos. Ela retroage a data da prática do ato, é como se o ato jamais houvesse existido. É o que a gente conhece em latim, que coisa chique, como efeito ex tunc. Já já a gente fala mais disso. Já já. E o prazo? Tem prazo? Tem. Só que tem um detalhe, hein? O prazo não é prescricional. É um prazo decadencial. A administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos para anular os atos que geraram efeitos favoráveis ao destinatário de boa fé. Ao destinatário de boa fé. É o seguinte, se o cara estava de boa fé, a administração tem 5 anos para anular. E se passou os 5 anos? Ela não anula mais. Agora, quando a gente fala do cara que está de má fé, aí não tem prazo. Aí a qualquer momento pode ser feita anulação, mesmo após os 5 anos. Beleza? Beleza. Efeito retroativo significa que a anulação retroage a data da prática do ato e o ato jamais houvesse existido. Já já a gente fala mais disso. Bate o print aí. Vai lá. Bate o print. Bate o print que agora a gente vai trabalhar aqui a revogação. Tem que trabalhar lado a lado. Lado a lado, bonitinho. Que é para fazer a comparação. Quem prova, é lógico que a banca vai fazer essa comparação também. Beleza? Beleza, ó. Agora vamos trocar uma rápida ideia aqui acerca da revogação. Quando a gente fala da revogação, é importante destacar que o ato não é ilegal. Aqui nós estamos extinguindo um ato válido, um ato que está de acordo com a lei. Mas olha só, mesmo sendo um ato válido, a administração pública vai fazer aquele juízo de conveniência, ela vai fazer aquele juízo de oportunidade e vai verificar o seguinte, que esse ato, mesmo estando em conformidade com a lei, ele não está mais em conformidade com o interesse público. Então aqui não é por causa da violação da lei, porque ele está de acordo com a lei. Então repare bem essa parte, para a gente depois fazer o link com o tópico de controle. O critério que a administração está utilizando para extinguir aqui não é um critério de legalidade, é um critério de mérito. É um critério de mérito. Está analisando o mérito do ato. Então vamos destacar, para deixar bem fixo, que o aspecto analisado aqui, o aspecto que é levado em conta para extinguir o ato não é legalidade. É o aspecto do mérito. Show de bola? Show de bola. Da mesma forma que nós vimos ali na anulação, a gente vai analisar aqui também. Da mesma forma, primeiro, vamos ver por quem ela pode ser decretada. Vamos ver que tipo de atos podem ser revogados. Os efeitos. E também o prazo. Beleza? Beleza. Primeiro, a revogação pode ser decretada apenas, palavrinha que dá medo em prova, hein? Mas ela pode ser decretada apenas pela própria administração que praticou o ato. E aqui também nós temos um exemplo, o reflexo da autotutela administrativa. Na autotutela, ela pode rever os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando por conveniência e oportunidade, mediante requerimento ou mesmo de ofício. Show de bola? Show de bola. Poder Judiciário não revoga ato dos outros. Saca só, o Poder Judiciário, no controle judicial, não revoga atos, porque ele analisa apenas a legalidade. Em controle a gente reforça. Mas quando o Poder Judiciário estiver na sua função atípica de administrar, ele está atuando como administrador. Aí ele poderia anular e revogar os seus atos. Agora, quando ele está agindo como Poder Judiciário na função jurisdicional, ele não revoga, ele apenas anula. Seguindo, que tipo de ato pode ser revogado? Apenas atos discricionários. Por quê, professor?
Porque quando a gente revoga, a gente utiliza o critério de mérito. E não tem mérito em ato vinculado. O mérito existe apenas em ato discricionário. Efeitos. Aqui nós temos os efeitos prospectivos, que também podem ser chamados de efeitos não retroativos, que é só dali para frente. É o que a gente conhece em latim como efeito ex nunc. Ex nunc. E, por último, o prazo. Olha só, a revogação pode ser feita a qualquer momento, não tem um prazo, mas nem todo ato a administração pode revogar. Ela não pode revogar alguns atos. Vou colocar aqui só os dois principais, o resto vai no gogó. Ó, ela não pode revogar, por exemplo, os atos vinculados, os atos que já geraram direito adquirido. Bate o print aí que eu vou voltar aqui para mim e já te falo outros, vai lá. Mas bate o print aí. Porque a gente vai ver aqui agora, essa parte cai legal também, mas ela é fácil, ela não tem muito segredo não. Então quando a gente fala aqui da revogação, não tem uma limitação temporal. Pode ser feita a qualquer momento. Contudo, nem todo ato pode ser revogado. Por exemplo, ato vinculado, ato que já gerou direito adquirido, o chamado ato consumado, o ato que exauriu seus efeitos, os atos que integrem o procedimento e os meros atos administrativos, como uma certidão e um atestado. Então, cuidado que nem todo ato pode ser revogado. Olha só, então quando a gente fala da revogação, critério de mérito, a gente está extinguindo um ato válido por conveniência e oportunidade. Já na anulação, é o critério de legalidade, é porque o ato é ilegal, sendo que a anulação pode ser determinada pela administração ou pelo judiciário se provocado. Já a revogação é só a própria administração que praticou o ato, incidindo sobre ato discricionário. Não dá para revogar ato vinculado. Já a anulação, ela alcança tanto o ato vinculado como o discricionário. Mas no ato discricionário, o que nós estamos olhando é a sua legalidade. Ela tem efeitos retroativos, ex tunc, ela retroage. Já a revogação tem efeito não retroativo. Olha uma dica, ó. Lembra do nunc, de nunca retroage. É só dali para frente. Então o nunc que a gente está vendo aqui, ó, lembra do nunca. Nunca retroage. É só dali para frente. A revogação não tem prazo, mas nem todo ato pode ser revogado. Já a anulação tem um prazo decadencial de 5 anos para o cara que está de boa fé. Se ele está de má fé, mesmo após os 5 anos, a administração poderia anular. Beleza? Beleza, Thales. Então cuidado que em prova é muito comum a banca ir trocando esses detalhezinhos aí. Diretaço ela faz essas regras, mas não é muito difícil. Aí quando a gente chegar em controle, a gente dá uma amarradinha e fala mais um pouquinho dessa parte. Combinado? Combinado. Vamos então falar agora um pouquinho de outro ponto aqui, bem na veia também, que são as espécies de ato administrativo. As espécies de ato administrativo, que é o famoso NONEP. Vamos lá. O NONEP, o no de atos normativos. O de atos ordinatórios. O N de atos negociais. O E de atos enunciativos. E o P de atos punitivos. O NONEP são então as espécies de ato administrativo. Vamos lá. Quando a gente fala de atos normativos, nós estamos falando daqueles atos gerais. Vou colocar um exemplozinho aqui. Um decreto. É aquele ato que tem meio que uma cara de lei assim, não é lei, ele é um ato. A gente está falando daqueles atos que possuem aquele conteúdo genérico, abstrato, que são aplicáveis a qualquer um que se enquadrar naquela situação descrita no ato. Tipo um decreto, qualquer um que estiver naquela situação aplica. Então é aquele ato de um conteúdo genérico, abstrato, como um decreto que rege alguma coisa na cidade. Aplica a qualquer um que se enquadrar naquela situação. Já os atos normativos são atos internos que a administração pública expede em face dos seus subordinados. Como, por exemplo, aqui, ó, com um exemplozinho, as circulares,
memorandos, portarias. São atos que, em regra, geram efeitos apenas internos. Ordens de serviço, ele tem uma relação com o poder hierárquico da administração pública. Já nos atos negociais, é quando o particular quer fazer algo, mas ele precisa da anuência da administração pública. Precisa da anuência. Os dois exemplos clássicos, ó. Os dois exemplos clássicos, ó, de prova, os mais importantes. A licença e a autorização. A licença, vou direto na veia, ok? É um ato vinculado. A autorização já é um ato discricionário. Veja bem, em prova às vezes a questão vem confundindo um com o outro. Licença, licença para dirigir. Se preencher os requisitos, a administração é obrigada a praticar o ato. Então a licença é um ato vinculado. A administração não pode recusar a prática do ato. E como é um ato vinculado, nós já sabemos que ele não pode ser revogado. Então é um ato no qual o particular tem uma segurança maior. É o que a gente chama de ato não precário. Já a autorização é um ato que a administração expede se quiser. Autorização para colocar uma barraquinha numa praça. Barraquinha de jornal. Tem que pedir e o município pode recusar. É um ato discricionário. Se é um ato discricionário, pode ser revogado, aí a gente fala que é um ato precário. O cara pode perder sem ter feito nada de errado. Sacou? Saquei, Thales. Já os atos enunciativos. Aqui não é propriamente uma manifestação de vontade da administração pública. Aqui no ato administrativo, são casos em que a administração pública simplesmente emite uma opinião ou um juízo de valor. Ou são casos em que a administração pública declara determinada situação. São atos que não produzem efeitos por si só, eles decorrem de outros. Exemplos clássicos, ó, uma certidão, um atestado, um parecer, uma apostila, são os exemplos clássicos, então, de ato enunciativo. Ah, e o punitivo? Punitivo é dado, né, filho? Punitivo não nem falar. Ela tá, ó, chuplaf, aplicando uma penalidade. Pode ser a um servidor, a um particular com vínculo, a um particular em geral, não importa. Quando ela está punindo, é um ato punitivo. Claro que essa parte aqui das espécies ela é mais aprofundada, mas eu estou indo direto na veia com você, porque para PF e para PRF a banca pega mais leve aqui. Não quer dizer que ela não cobre, mas usualmente essa parte ela vem mais leve. Então, pelo menos aprender a identificar quando é uma espécie, quando é outra, vale a pena. Então, olha só, o NONEP, ó, o N, ato normativo, parece uma norma. São aqueles atos gerais que alcançam qualquer pessoa que se enquadrar naquela situação. No ato ordinatório, que é um ato interno, o ordinatório está dando uma ordem, é um ato que ela pratica em face dos seus órgãos e agentes subordinados, muitas vezes para disciplinar o seu funcionamento interno. É um ato relacionado ao poder hierárquico, como um memorando, ela poderia ter uma portaria, uma circular interna, tudo ali gerando efeitos como regra no âmbito interno. Depois nós temos, ó, o outro N, de ato negocial. São casos que o particular quer fazer algo, mas ele não pode sair fazendo. Antes disso, ele precisa da anuência da administração. Os dois mais cobrados, licença e autorização, direto a banca tenta trocar. Licença é vinculado, autorização é discricionário. Só com base nisso, o resto você começa a desenrolar. Pode revogar a licença? Não. Então ela é um ato não precário. Pode revogar um ato discricionário? Pode. Então ele é um ato precário. Então a licença é um ato não precário, a autorização é um ato precário. O cara pode perder sem ter feito nada de errado. Ato enunciativo é quando a administração enuncia, fala algo. Ela está emitindo uma opinião, um juízo de valor, ou apenas se manifestando acerca de algo que já tinha, como uma licença, um atestado. Aí a gente tem os atos punitivos, que é quando ela está punindo alguém, aplicando uma penalidade, aplicando uma sanção. Esse aí é o que menos cai, cara, até porque, mesmo quem não estudou, só o tique e o tec conversar rápido acaba matando aí.
Então a gente viu os principais pontos de atos administrativos e alguns deles a gente retoma quando chegarmos lá no tópico de controle da administração pública, que também é super cobrado em concursos da área policial, tem uma incidência enorme em provas da PF e da PRF, ou seja, vale a pena a gente dar uma afiada bacana no machado para tu chegar lá quebrando tudo. Valeu? Muito obrigado. Encerramos aqui mais um tópico. Vamos para cima e a gente continua conversando e dando aquela esmiuçada legal no direito administrativo na nossa próxima aula. Valeu? Tamo junto. Bons estudos. Forte abraço. Até a próxima aula.